Bem, pessoal, a gente está retornando aqui na nossa videoaula. Eu passei aí umas instruções para o módulo 5 e agora a gente vai iniciar o conteúdo. Eu acredito que a partir da terceira videoaula já nós vamos começar a trabalhar de forma prática os nossos ajustes e as aulas ficam um pouco mais interessantes do que só a teoria. Mas a gente tem que partir do princípio, né, que todos nós que estamos fazendo esse treinamento já temos o conhecimento no mínimo básico em contabilidade, porque nós estamos tratando de contabilidade um pouco mais avançada, né? Legal. Dito isso, eu queria ainda reiterar que nos módulos 1, 2 e 3 a gente falou de questões mais conceituais, né? Do que é dedutível, não dedutível, do próprio conceito da contabilidade e também dos conceitos de lucro real, né? Agora, daqui para frente a gente precisa ter claro na nossa mente que para chegar no lucro real nós precisamos de toda aquela retaguarda, né? De plataforma de contabilidade, de plano de contas bem elaborado, de aplicação das normas e tudo mais, né? Para que a gente possa começar agora então efetivamente a executar os ajustes. Eu não vou falar de apuração ainda do lucro, né? Porque isso nós vamos fazer em módulos específicos um pouco mais à frente e de uma forma didática um pouco diferente. Aqui nesse módulo 5 basicamente a gente vai seguir o roteiro de fechamento de balanço com os grupos de contas e vamos falar de disponível, depois de passo a passo, né? Vamos fazer aqui algumas introduções ainda importantes, depois vamos falar um passo a passo. E à medida que a gente for chegando nos grupos que for necessário fazer os ajustes, a gente já vai executá-los e depois nos módulos de apuração dos impostos, tanto trimestral como estimativa anual, a gente já dominou um pouco essa parte, né? Eventualmente vai ser um pouco repetitivo porque em contabilidade uma coisa puxa a outra, nem sempre a gente consegue não ser repetitivo, né? Vários assuntos virão à tona novamente, ok? Muito bem. Inicialmente tenho algumas considerações a falar sobre a questão do fechamento de balanço, né? Primeiro nas empresas SAs. Nós temos que observar duas coisas importantes no prazo para o fechamento do balanço, né? Isso é determinado pela Lei 6.404 de 1976. Primeiro, o artigo 177 fala sobre a obrigatoriedade, parágrafo 3º, da auditoria, né? Então, as empresas têm que fazer auditoria. E depois nós temos que obedecer os prazos. Sabemos que no dia 30 de abril de cada ano é o prazo final para a realização da AGO, Assembleia Geral Ordinária, onde os acionistas vão aprovar as demonstrações contábeis e financeiras e vão autorizar a publicação, né? Até essa data, essa obrigatoriedade tem que estar cumprida, ok? Artigo 132 da Lei 6.404. Mas aí nós temos o que a gente chama de períodos subsequentes. Então, até o dia 31 de 3 de março, um mês antes da AGO, né, tem que estar à disposição dos acionistas, artigo 133 da Lei 6.404, as demonstrações contábeis, para que eles possam, durante aí 2 semanas, 15 dias, até 15/4, convocar a Assembleia, convocar os acionistas, através de diário oficial, anúncio de jornal, e poder analisar as demonstrações contábeis e se preparar para a AGO. Essas datas, obviamente, que são datas limites, né? Nada impede que essas datas sejam abreviadas, sejam antecipadas, né? Isso são datas limites, ok? Muito bem. Isso nas empresas SAs. Nas limitadas,
nós temos a mesma questão, né? Devemos obedecer esse mesmo rito de prazo, né? Tem que fechar o balanço ao término do exercício social, né? Ou seja, 31/12, elaborar o inventário, balanço patrimonial e DRE, basicamente, obrigatoriamente. Artigo 1065 do Código Civil. Se ela tiver mais de 10 sócios, também precisa de fazer assembleia, nos mesmos moldes da SA, e caso a formalidade não é tão acentuada como a da SA, mas de qualquer forma, se ela tiver mais de 10 sócios, ela deve fazer a sua AGO também, artigo 1072 do Código Civil. Agora, tem um CPC específico, no CPC PME a seção 34, se não me falha a memória, o 33, mas no CPC completo, eu não me lembro exatamente o nome, mas depois no WhatsApp lá vocês me perguntam qual é que eu informo, eu verifico isso. A questão dos eventos subsequentes, né? Nós temos aqui os períodos subsequentes e os eventos subsequentes, que no mesmo período. Então, vamos considerar que o período subsequente definido ali na norma é do dia 1 de janeiro, 31/12 fecha as demonstrações, dia 1 de janeiro começa o período subsequente e ele termina no dia 31 de março. Né? Depois já é aprovação e preparação para a GO. Muito bem. Nesse período subsequente, a contabilidade tem que estar atenta para o que a gente chama de eventos subsequentes. E o que são esses eventos? Eu vou pegar um exemplo bem simples, bem prático, que é para você entender. Lá nas suas demonstrações contábeis pode ter N situações contabilizadas. Vamos pegar uma delas, que é uma provisão trabalhista, né? Que é relevante, está lá feita uma provisão, e nesse período de 3 meses aí, o processo se resolve e a empresa ganha o processo. O que aconteceu? Essa provisão ela estava impactando negativamente o resultado dos acionistas, por exemplo, né? Eles estavam recebendo menos dividendos por conta dessa despesa que foi feita. Muito bem. Nesses eventos subsequentes, se você ler lá o CPC, ele vai dizer o seguinte, que há eventos que geram ajustes e eventos que não geram ajustes. Né? É uma lista que tem lá. Na seção do CPC PME também tem. Quando gerar o ajuste, ele tem que ser feito nesse período de 3 meses. Né? Retroativo, tá? Vai voltar lá no ano anterior e vai fazer e vai refazer as demonstrações contábeis. Por quê? Você vai melhorar o resultado da empresa, você vai agradar os acionistas, né? E os sócios. Então, evento subsequente é isso. Né? Dentro desse período subsequente, nós podemos ter eventos que vão exigir que nós corrijamos, né? Acho que é essa a palavra, né? As nossas demonstrações contábeis. Pode ser uma provisão, pode ser um crédito de liquidação duvidosa que estava lá, pode ser o contrário também é verdadeiro, né? De repente, você tem aí nesse período, você tem um contas a receber lá extremamente relevante, um valor altíssimo, vai, 500 mil reais para receber, e esse cliente entra em recuperação judicial ou falência, qualquer coisa nesse sentido, né? Vai impactar também o caixa da empresa, isso precisa ser divulgado nas notas explicativas e também nas demonstrações contábeis, tá certo? Qualquer dúvida que surgir, sobre assunto, nós temos aí os nossos contatos, né? O nosso grupo já no WhatsApp, para tirarmos as dúvidas. Legal? Muito bem. Vamos aqui então em frente. E eu preparei aqui uma tabela, né? Com as peças obrigatórias das demonstrações contábeis para cada caso, né? Então, lá o CPC que fala sobre as demonstrações contábeis, aqui onde você vê o X, né? Xzinho aqui, é onde é obrigatório. Por exemplo, a DVA só está obrigado para a SA de capital aberto, né? Nas outras, onde tem essa marcação aqui, não tem. No caso, por exemplo, aqui, ó, Código Civil, artigo 1184. O que ele obriga? Balanço patrimonial e DRE, né?
artigo 274 do Regulamento de Imposto de Renda. O que ele vai obrigar? Demonstração de lucros e prejuízos acumulados e a balança patrimonial e a DRE. Já nós temos aqui na TG 1000, né, que é a contabilidade para pequena e média empresa, nós temos balança patrimonial, DRE, DRA e DMPL quando for o caso, DLPA, ou quem fizer a DLPA não precisa fazer a DMPL, né? A DFC, a DVA não precisa e as notas explicativas precisa, tá bom? No caso da DRA e da DMPL, vai acontecer em casos específicos. A DRA é no caso de cálculos atuariais e basicamente isso, né? Agora, a DMPL ou a DLPA acontece em qualquer empresa, né, que tiver a sua contabilidade elaborada, né? Ou você... Agora, se a mudança no seu patrimônio líquido for só na conta de lucros e prejuízos acumulados, você não precisa fazer uma DMPL completa. Você pode fazer a DLPA, só que é a movimentação da conta de lucros e prejuízos acumulados, tá? Na SA, nós sabemos que não pode mais ficar lucros e prejuízos acumulados, né? Só prejuízo, mas lucro não, né? Ele tem que ser destinado, né? Parecer de auditor independente, SA de capital aberto é obrigatório, sociedade de grande porte limitada ou SA de capital fechado também é obrigatório, tá? O CPC-PME ainda não tratou desse assunto. Pode ser que na próxima revisão que está para sair, esse assunto seja dito, tá certo? Agora a gente vai entrar numa questão que ela é relativa a 2014. Como a gente está falando de fechamento de balanço em 2016, eu só vou abordar esse assunto porque muita gente tem me perguntado, principalmente na elaboração da ECF, as pessoas têm me abordado com esse problema, né, da adoção ou não da Lei 12.973 e da questão das subcontas, tá? Que é um assunto que vem sendo bastante recorrente. Embora para 2016 esse assunto, em tese, já teria que estar vencido, né? A questão a ser observada é o seguinte: se em 2014 você optou ou não pela Lei 12.973. Se você não optou, tá tudo certo, né? A partir de 2015 ela é obrigatória, então eu imagino que a partir de janeiro de 2015 você aplicou essa legislação, que também vai precisar da subconta, né? Só que 2015 o balanço já está fechado também, então quem aplicou as subcontas já deve tê-lo feito. Para 2016 essas contas já devem ser uma realidade nos balanços, né? Tá? E a partir de 2015, obrigatoriedade da Lei 973 vai destacar em subconta. Qual é a finalidade da subconta e por que ela existe? A Receita, na verdade, ela regulamentou dentro do SPED com a ECF as novas normas de contabilidade, né? Ou seja, eu acho hoje uma temeridade a gente falar que nós temos duas contabilidades, a fiscal e a societária. Eu não concordo muito com essa tese, né? Para mim, a Lei 12.973 e a ECF é um marco, ela junta esses dois cenários, né? Mas a finalidade da subconta, o que é? É destacar exatamente aquilo que a Receita quer enxergar em separado, que são os valores no balanço decorrente dos ajustes de novas normas, né? A Receita, de certa forma, ela continua com a mesma ideia do RTT, né? Do regime transitório de tributação. Só que agora ela quer ver isso destacado no balanço, né? Para que ela possa acompanhar a evolução da realização dessas contas, tá certo? A gente continua com esse assunto na próxima videoaula. Vamos esclarecer um pouco mais esse tema, tá bom? Até já!